Ok, então qual é a contextualização desta experiência? Portanto, ela tem como experiência uma atividade exploratória que foi desenvolvida na disciplina de português, cujo tópico era a identificação de adjetivos e quantificadores numerais. Ele foi aplicado numa turma de terceiro e quarto ano, o trabalho foi a pares e a atividade teve essencialmente como recursos educativos digitais privilegiados o Plickers e o Kahoot. Foram usados portáteis, tablets e outros para os alunos. Esta atividade estava dividida em duas partes, esta aula, uma de 90 minutos e outra de 30, e estavam distribuídos 15 minutos para a apresentação da tarefa, 45 para o trabalho autónomo, 30 minutos a discussão e síntese final dessa atividade com o Plickers, e a segunda parte tinha a apresentação do texto completo do Gigante Egoísta e a aplicação de conhecimentos através do Kahoot, de um quiz que foi elaborado. A aula em si, como é que correu? Portanto, no primeiro segmento foi feita a apresentação da tarefa, o posicionamento de um vídeo que introduzia os adjetivos qualificativos na plataforma da escola virtual e houve uma revisão de conteúdos e foi distribuído o enunciado da tarefa. E aí sim, o enunciado da tarefa estava dividido em três partes. Uma primeira parte, tinham de ler o excerto do texto do Gigante Egoísta e responder às questões de compreensão. Depois tinham algumas questões de gramática, alusivos aos adjetivos qualificativos, e no fim era-lhes apresentado um desafio, aqui, em que o desafio eles tinham que identificar que classe é que pertenciam as palavras 12 e 7. E para isso eles tinham que aceder ao e-mail deles ou digitar o link onde eu tinha já um curto vídeo para eles que estava selecionado exatamente na parte que me interessava, sobre os quantificadores numerais, para eles tinham que ver o vídeo uma ou duas vezes, o vídeo era curto, 1 minuto e 57, retiravam a informação que dava resposta ao desafio que estava lá e preenchiam as duas últimas questões da ficha de trabalho. E depois do trabalho autónomo passamos à discussão, em que cada par era chamado a partilhar a resposta que tinha feito na ficha de trabalho a pares através dos cartões Plickers. E como é que isto funcionou? A ficha que estava feita em formato Word, eu tinha também feito, aliás, transpus para o Plickers. O Plickers tem uma funcionalidade que quem conhece, nós podemos fazer copy e paste de uma ficha em Word e ele automaticamente fica colocado nos diapositivos. O Plickers funciona como diapositivos. Foram feitos 4 conjuntos, ou sets, como se chama, em que cada par levantava o cartão para dizer a resposta dada na sua ficha de trabalho. E após a recolha, isto era projetado, tem um slide, tem a pergunta A, B, C ou D, o aluno tem um Plickers, um cartãozinho, em que coloca para cima qual é a resposta que ele acha, neste caso, que eles tinham dado na ficha de trabalho, e aqui aparecia exatamente o nome dos alunos da turma. À medida que eles vão respondendo, nós temos o telemóvel e vamos fazendo a recolha das respostas e aqui, neste momento, vão aparecer o nome dos miúdos que já responderam. Automaticamente nós sabemos quem é que já recolhemos a resposta dos alunos e nós temos a possibilidade de, no telemóvel, ver quais foram os alunos que responderam certo ou errado, porque à frente, em cima da cabeça deles, aparece o nome deles e aparece uma bolinha. Aliás, pode aparecer 3 bolinhas. A bolinha verde é se ele respondeu corretamente, vermelha, errado, ou então a cinzenta. A cinzenta quer dizer que nós, na nossa aplicação do telemóvel, não estamos a recolher a resposta do aluno. E aí pode haver outras coisas que possam estar a impedir isso. Posso fazer-te uma pergunta? Podes. Quando tu fizeste isto, apesar de teres em suporte de papel e os alunos terem começado a fazer no suporte de papel, em vez de estares depois a corrigir, tiveste tudo automaticamente corrigido nos resultados. Ou seja, não demoraste tempo a preparar a atividade, tiveste trabalho, obviamente, tudo isso. Mas depois a correção, neste caso, foi automática. Uau. Automática e foi em modo live.
Portanto, eles automaticamente tiveram souberam quais eram as respostas. Sim, Feedback instantâneo, sim. Que bom. Nós só temos é que ter um bocadinho, quando preparamos as atividades, quando estamos a construí-las em Word, temos que pensar ou formatar a forma como estamos a construir a atividade, já pensando em que plataforma é que a vamos inserir. E se nós respondermos ou tivermos esse processo, é mais fácil e torna-nos a parte não só letiva, mas também a parte da correção, da avaliação, facilita-nos imenso a vida, porque depois, quando nós estamos, então, não só o Plickers, mas também como o Kahoot, são duas plataformas que nós só avança os slides se nós, o professor, quiser. E aí nós temos a oportunidade para parar aquilo, onde nós estivermos, e poder trabalhar com os alunos as respostas que foram dadas no momento. Eles têm o feedback também no momento. Não é? Apesar de depois gerarem os relatórios que mais tarde nós voltamos a ceder, tal como está aqui, nós voltamos a ceder e voltamos a trabalhar estes relatórios da maneira como nós quisermos. E podemos, sempre que nós aplicamos essa atividade, nós temos vários relatórios dessa mesma atividade, não é só uma vez. Não é? No final, eles fizeram uma síntese do que é que tinha sido o que é que eram identificadores, ou quantificadores. Na segunda parte da aula, recorri ao velho PowerPoint para apresentar o texto completo do gigante egoísta e no final foi aplicado um Kahoot, um quiz, em que responderam um quiz para consolidação das aprendizagens, não só sobre o texto que nós tínhamos acabado de trabalhar, mas essencialmente sobre os quantificadores. E aí são plataformas, ou são recursos educativos um bocadinho diferentes. O Kahoot é extremamente gamificante, porque tem, não só pelas suas imagens, pelas suas cores, mas também pela forma como é dinamizado ou como ele envolve a participação dos alunos, porque aparecem as taças, porque aparecem aquelas frases, se os alunos acertam, tu és o crânio da sala, ou se eles acertam mais do que duas ou três vezes seguidas, vêm as frases de incentivo, é extremamente gamificante e é muito apelativo. E também no Kahoot são gerados relatórios que nós podemos, estes relatórios do Kahoot são extremamente precisos e extremamente alargados. São os relatórios que nós podemos ter acesso sempre que nós quisermos e podemos também descê-los para o nosso computador através do Excel. E esta atividade foi excelente? Não. Claro que não. Quem aplica recursos educativos digitais nas salas de aulas sabe bem que nunca há atividades perfeitas, não é? Principalmente quando nós incluímos as tecnologias, não é? Temos sempre que ter plano A, B, C, D. Claro que nesta atividade o que é que aconteceu? Alguns pares não conseguiram ligar-se à internet para visualizar o vídeo. Antecipando isso, o guião que eu tinha, distribuí um guião em formato de papel, exatamente o guião do vídeo que eles foram ver. Quem não conseguiu aceder ao vídeo, porque estava muita gente a aceder ao mesmo tempo, é o problema de nós estarmos todos ligados à mesma internet na escola, porque infelizmente ainda não há computadores para todos, e então eu fiz print screen do vídeo frame a frame, e constituí o guião em formato de papel que quem não conseguiu aceder, chegou lá, exatamente este aqui. Pronto. Eu tentei que o vídeo fosse o mais objetivo possível, de maneira que os alunos, como estavam, aqui o foco principal não era o professor, mas sim os alunos, e eles nunca tinham ouvido falar sobre um quantificador numeral, eles tinham que ir à procura do que era e porque é que se chamava assim. Não é? Ora, o que é que eu acho do meu ponto de vista, as mais-valias dos recursos educativos digitais no processo de ensino e aprendizagem? No processo de ensino, o que é que eu acho? Que ele facilita na construção e adaptação ou partilha de atividades entre professores, principalmente o Kahoot, o Plickers, o Wordwall, como a colega esteve a dizer, o Bamboozle, como o ano passado, ou a sessão anterior, partilhamos. Mesmo na versão gratuita, não temos obrigatoriamente que se fazer assinatura para termos acesso a todas estas potencialidades. Reduz tempo na preparação das atividades. Porquê? Porque tanto o Wordwall como o Kahoot
tem uma biblioteca enorme que nós podemos usar, embora a biblioteca do CAUT, eu aconselho que os professores tenham sempre atenção, quando vão selecionar as atividades no CAUT, jogarem essa atividade, porque, ao contrário do WordWall, enquanto que mais de 90% são feitas por professores, as atividades que estão lá, no CAUT não é isso que acontece. Portanto, toda a gente do mundo, quer seja de empresa, trabalha em empresas ou em quem quer que seja, faz um CAUT e, portanto, a precisão ou a parte do aspecto pedagógico e científico, às vezes nem sempre é o melhor. Além de ser a maior galeria e a maior biblioteca de atividades que estão disponíveis, penso eu, não conheço outro que tenha mais do que o CAUT. Também há o problema, entre aspas, nós somos menos, mas há muitos que os CAUTs são automaticamente traduzidos para português e, portanto, temos a questão, por exemplo, do brasileiro. Não sei se está aqui alguém brasileiro, não estou a dizer mal, mas eles são muito mais do que nós, não é? Portanto, há muito mais coisas que eles têm que nós não temos. A possibilidade de podermos criar as tarefas mais envolventes, que sejam interativas e motivadoras para os alunos, permite muito facilmente aferir quais são as dificuldades e os progressos dos alunos, de modo imediato, e isso é uma facilitação da avaliação formativa, e não só formativa, porque não também sumativa. Né? Nós temos que quebrar um bocadinho as concepções que às vezes nós temos. No caso do Clickers, não é necessário que os alunos tenham computadores ou tablets ou telemóveis, é unicamente necessário, tal como o Bamboozle, que o professor tenha os equipamentos. A possibilidade do professor poder parar em determinado slide, questionar, explicar, discutir determinado conteúdo que não ficou tão bem apreendido ou que logo nos apercebemos no momento, e isso é que as atividades interativas têm mesmo essa facilidade para o professor. É quando os alunos respondem, nós podermos no momento verificar se aquilo ficou ou não bem apreendido e poder explicar com o coletivo da turma, não é? E a possibilidade de gerar relatórios de desempenho, não é? No que diz respeito ao processo de aprendizagem, eu acho que ele estimula, o estímulo que gera nos alunos para a aprendizagem, através da gamificação, é uma coisa que não podemos negar dentro das nossas salas de aula, não é? Existe a possibilidade de consolidar conhecimentos de modo mais interativo, o próprio feedback gerado permite que o aluno possa ver os seus progressos e compará-los. Ainda há pouco estava a dizer uma colega que usa o WordWall para estudar, que os alunos estudem, não é? Eles promovem a aprendizagem autorreguladora e mais autónoma, eles podem repetir várias vezes o mesmo jogo, não é? E há estudos que provam que o sistema de recompensa, pontos, taças, emblemas, por exemplo, o CAUT usa muito esse sistema de recompensas, tem impacto emocional nos alunos e influencia significativamente a sua motivação, para além de que os alunos se divertem mais, tornando o ensino mais eficaz. Eu acho que estes são, no geral, das mais-valias que eu reconheço aos recursos educativos digitais, que fazem ou que tornam as nossas atividades mais interativas, enquanto recursos que são facilitadores não só do processo de ensino e de aprendizagem, e que superam em muito os constrangimentos, como viram, que eu tive, que possam existir quando nós estamos a utilizar estas atividades interativas, ou qualquer recurso, não é? E eu, desde já, o meu obrigado,